Deus, ajuda-nos aqui pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra não segundo sabedoria humana, mas segundo o poder de Deus. Revela-te, Senhor, a todos nós. Traz, Senhor, iluminação pelo Teu Santo Espírito. Que toda a honra, que toda a glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 13. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 13 e versículo de número 13. Diz a palavra: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sei que este não é um daqueles textos dos mais amados e mais falados nas igrejas. Porém, esse texto está aqui com um propósito. E não foi outro, senão o Senhor Jesus, que falou esse texto, que nos disse estas palavras, que são repetidas tanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Lucas. O que encontramos aqui em Marcos 13, 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, por causa da minha pessoa, por causa desse Evangelho do Reino. Sereis odiados de todos. Porém, aquele que permanecer firme, ou seja, aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer firme, será salvo. Quão importante é encontrarmos esse tipo de firmeza dentro da igreja, de perseverança por parte de todos nós que estamos a servir ao Senhor. Quando eu penso nestas palavras do Senhor Jesus, eu me recordo de outras pessoas que, por causa da sua vida com o Senhor, foram perseguidos. O livro de Daniel é um livro que me mostra isso claramente. Me mostra em Sadraque, Mesaque, Abdênego, que por causa da sua postura, porque permaneceram firmes e não se inclinaram diante do ídolo e não adoraram a estátua de Nabucodonosor, foram lançadas à fornalha de fogo ardente, mas continuaram firmes e disseram ao rei Nabucodonosor: fica sabendo, ó rei, se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele nos salvará. Mas se o nosso Deus não quiser nos salvar, nem assim nos dobraremos. Eles permaneceram firmes. O que nós necessitamos hoje é essa perseverança. São aqueles que permanecem firmes. Firmes. Firmes em suas convicções, firmes em sua fé, não abalados de forma nenhuma diante das perseguições, diante das adversidades, diante das provações, diante das dificuldades que esta vida nos oferece, mas temos que ter consciência
Primeiro, que essa firmeza agrada a Deus. Segundo, que essa firmeza desagrada ao mundo, e muito mais às trevas. E por causa dessa mesma firmeza, firmeza na fé, firmeza na palavra, firmeza no evangelho, firmeza no reino, firmeza no testemunhar a respeito de Cristo, seremos nós odiados. Venha comigo, já que eu estou falando de Daniel, ao livro de Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Famoso trecho que nos fala de Daniel na cova dos leões. E quando nós lemos esse texto, estamos lendo a história de Daniel e provavelmente, segundo alguns estudiosos das Sagradas Escrituras, esse fato ocorreu já com um Daniel idoso. Daniel provavelmente foi levado à Babilônia com cerca de 14 anos de idade. E aqui nós estamos falando de algo aproximadamente quase 70 anos depois de Daniel ter sido levado à Babilônia. Encontramos o Daniel aqui com 83 ou 84 anos de idade. Este Daniel, quando havia passado dos seus 80, foi levado à presença do filho do rei Nabucodonosor, a Beltesazar, e ali Daniel interpreta aquelas palavras que foram escritas pela mão de Deus no palácio do rei. Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste numa balança e achado em falta. Seu reino será dividido entre os medos e persas. Naquela mesma noite, Babilônia foi invadida, dominada. Naquela mesma noite, aquele rei sucumbiu diante das forças de Ciro o Grande e de Dario o Grande, os reis do Império Medo-Persa. Tendo se cumprido a palavra, passaram cerca de 2 anos, e Dario, rei dos Medos e Persas, toma uma decisão de administrar diferentemente do que Babilônia anteriormente era administrada. E ele divide o governo com alguns governadores, 3, e entre eles Daniel. E Daniel encontra mais graça, porque a Bíblia diz que havia um espírito superior em Daniel. E então, Dario o põe em uma posição de relevância. Dario o exalta diante dos outros governadores e dos outros sátrapas. Dario o coloca assim, como uma espécie de segundo em comando. E Daniel, que permaneceu firme, era exaltado. Firmeza nossa em Deus pode levar um tempo, mas ela nos levará que o próprio Deus nos exalte. Que achemos graças até diante dos homens, por causa da firmeza, porque Deus é conosco, porque Deus nos abençoa, porque Deus nos faz prosperar. Mas não pense que esta bênção, não pense que essa prosperidade não trará com ela problemas. Trouxe com ela a prosperidade de Daniel problemas. Pois aqueles outros governadores, aqueles outros líderes, aqueles outros homens
odiaram a Daniel. Aí é que eu faço a ligação disso com o que Cristo nos falou. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Porque o Espírito de Deus estava sobre Daniel. Por causa de Daniel ser um homem cheio do Espírito Santo, ele era odiado pelos outros. E era um ódio verdadeiro, não era um mal-estar. Era um ódio total. Eles buscaram oportunidade. Eles buscaram uma falha. Eles estavam buscando uma falha em Daniel. Mas a Bíblia diz, e você lendo o capítulo de número 6, verá que eles não encontravam falha em Daniel. E então eles, em conluio, confabularam entre eles e disseram: nós não conseguiremos acusá-lo se não encontrarmos algo no amor que ele tem pelo seu Deus. Que bom é sermos conhecidos pelo amor que temos ao nosso Deus. Que bom é sermos conhecidos pelo amor que temos a Jesus. Que bom é que o mundo nada tenha de nos acusar, exceto que amamos ao Senhor. E isto é que tem que estar em minha vida, em tua vida, em cada um de nós. E o que eles buscaram? Eles buscaram uma lei, eles criaram uma lei injusta. Uma lei baseada no princípio dos medos e persas, que não podia ser revogada uma vez que a lei ou o decreto real havia sido lançado, não havia como revogá-lo. E o que disseram a Dario? Que lançassem uma lei e enganaram a Dario. Que durante 30 dias, homem nenhum clamasse a nenhum outro homem ou nenhum outro Deus, exceto ao rei Dario, que pedisse os favores. Uma lei absurda. Uma lei que não estava de acordo com todos. Não foi uma lei que todos foram consultados. Daniel, por exemplo, não foi consultado nessa lei. Uma armadilha. E nos nossos dias não há tantas leis sendo promulgadas que são verdadeiras armadilhas contra o povo de Deus. Mas o que nós devemos fazer? O mesmo que Daniel fez: permanecer firmes. Firmes. Daniel então foi, e a Bíblia diz que ele foi à sua habitação, e então abriu as janelas, e então orou 3 vezes ao dia. Muitos dizem que Daniel orava de manhã como Abraão, orava de tarde como Isaac, orava à noite como Jacó. Orava de manhã como Abraão, se preocupando em adorar, em dar ações de graças ao Senhor. Orava à tarde como Isaac, buscando ao Senhor e louvando ao Senhor. Orava à noite como Jacó, batalhando e pedindo ao Senhor, para que durante a noite que aos seus Deus dá, enquanto eles dormem, ele despertasse, e já em despertar, orasse de novo como Abraão, dando graças a Deus por tudo que Deus lhe deu. Alguns dizem que Daniel, quando ouviu falar desta lei injusta, disse: agora mesmo que eu vou me expor mais. E muitos levam a isso, mas esse não era Daniel. E não é o que o texto diz. O texto diz algo, que Daniel abriu as janelas, que Daniel orou como de costume. Isso quer dizer
que ele, antes desse decreto, orava 3 vezes ao dia, e depois desse decreto, ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ele não foi afrontar a ninguém, ele não foi afrontar a nada, ele simplesmente permaneceu firme, permaneceu fiel. O que nós temos feito? Nós temos permanecido firmes, nós temos permanecido fiéis. Nós temos, de fato, mantido a firmeza, a fidelidade, nós temos perseverado em nossa fé, em nosso compromisso com Deus. Isso traz recompensa. Mas eu volto a dizer o que Cristo disse: quem perseverar até o fim, quem for firme até o fim, será salvo. Será salvo. A promessa é de salvação. Somos salvos quando aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Mas o que está dizendo aqui o texto que fala de perseguição, que fala de ódio? Quem perseverar firme será salvo. Como Daniel foi salvo. E nós conhecemos o texto, então, que Daniel foi levado a ser lançado à cova dos leões. Nós não sabemos quantos leões havia ali, havia muitos leões. E aquela cova ali estava, e Daniel foi descido à cova, foi lançado naquela cova. E veja o que a Bíblia diz aqui no versículo de número 16 e 17. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Que grande testemunho. Que ele te livre. Foi trazida, preste atenção a isto, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Isso te faz lembrar alguma coisa? E Jesus, tendo sido injustamente condenado, e Daniel tendo sido injustamente condenado, Cristo baixou ao Hades, Daniel baixou à cova. Daniel entre os leões, Jesus entre os demônios. E foi colocada uma pedra. Uma pedra. E foi colocada uma pedra sobre o túmulo de Jesus. E foi selado o túmulo. E foi selada a cova. Mas nem o selo deteve a Jesus, nem o selo deteve a Daniel. A Bíblia diz que pela manhã, ao romper do dia, a Bíblia diz que pela manhã, de madrugada, ao romper do dia, Cristo ressuscitou. Pelo romper do dia, foi o rei, foi com pressa à cova dos leões, e chegando ele à cova, chamou: Daniel, com voz triste. Disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, tu que continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei,
vive eternamente. Veja a primeira proclamação de Daniel: vive eternamente. E qual é a primeira proclamação de Jesus a nós? Vive eternamente. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Daniel aqui, com todo o seu viver, com toda a sua vida, com todo o seu testemunho de vida, profetiza algo extraordinário que haveria de vir sobre todos nós através de Jesus Cristo. Permaneçamos firmes. Daniel diz: Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano, na Bíblia em espanhol diz, e nenhuma ferida ou nenhum arranhão se achou nele, porque crera no seu Deus. Foi por fé. Foi por fé. Naquele dia, o Senhor fez algo extraordinário para a vida de Daniel. O Senhor deu a vitória a Daniel porque ele permaneceu firme. Quantos de nós não temos passado por lutas, por dificuldades? Por quê? Porque não nos vendemos, porque permanecemos fiéis, porque permanecemos firmes. Nos dias em que estamos vivendo, há um outro evangelho sendo pregado, e aqueles que têm permanecido firmes no evangelho do reino de Deus têm sido muitas vezes perseguidos, odiados, até mesmo dentro da própria igreja, mas permaneçamos firmes, perseveremos e seremos salvos. Não nos rendamos. Não nos rendamos. Continuemos perseverando. Continuemos fiéis ao Senhor. Continuemos como Daniel, um homem com um espírito elevado. Deixe-me traduzir isto de uma forma neotestamentária, não veterotestamentária, neotestamentária. Um homem cheio do Espírito de Deus. Nós precisamos da plenitude, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Perseverança não se obtém sem firmeza. Resisti ao diabo, diz a palavra, mas resisti ao diabo firmes na fé. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A primeira coisa que necessitamos antes de resistir ao diabo, antes de resistir às provações, antes de perseverar, é o quê? Submetermos-nos a Deus plenamente. Senhor, a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, a tua vontade. Ajuda-me a fazer a tua vontade. Ajuda-me a ser fiel à tua vontade. E então, depois, perseverarmos firmes. Firmes na fé. É necessário, nos nossos dias, gente
da mais alta firmeza. A Bíblia nos fala sobre o pecado do rei, e quando o rei foi ferido de lepra, por causa da sua falha, por causa do seu pecado, e diz que entraram aqueles sacerdotes, entraram aqueles homens, e a Bíblia acrescenta, da mais alta firmeza. E tomaram o rei e o colocaram para fora. Não é qualquer um que faz isso, só homens da mais alta firmeza. Deus está necessitando, eu diria, de homens hoje no reino de Deus da mais alta firmeza. De homens que permanecem inabaláveis. Como Mesaque, Sadraque e Abdênego, que não se dobraram, que não adoraram ao ídolo, como Daniel, que perseverou em orar, em adorar, continuamente a servir, continuamente ao seu Deus. Daniel servia a Deus continuamente. Tudo que Daniel fazia, fazia servindo a Deus. Sabe uma coisa que me chama a atenção na vida de Daniel? É que, como eu disse, segundo os estudiosos, Daniel foi levado cativo, deve ter entrado em Babilônia aproximadamente aos seus 14 anos de idade. Um adolescente. E que Daniel morre depois dos 90 anos de idade. E nunca saiu de Babilônia. Muitos de nós gostaríamos que Deus nos livrasse de Babilônia. Porque dizemos, e dizemos com razão, Babilônia não é o teu lugar. Mas estamos em Babilônia. Estamos em Babilônia. E meus irmãos, quem mora no Rio de Janeiro entende muito bem, estamos em Babilônia. Babilônia não é o nosso lugar, somos peregrinos aqui. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu creio que o Senhor derramará do seu Espírito copiosamente sobre essa terra do Rio de Janeiro e a transformará. Mas nós não devemos fugir. Nós devemos permanecer firmes, fiéis, fiéis ao Senhor em Babilônia. Devemos, em tudo que viermos a fazer, quer em obras, quer em palavras, façamos para a glória de Deus. E então estejamos servindo continuamente ao nosso Deus. Que não haja interrupção de serviço. O meu trabalho, eu não sirvo a Deus apenas quando eu prego, eu não sirvo a Deus apenas quando eu canto, eu não sirvo a Deus apenas quando eu oro, eu sirvo a Deus continuamente. Eu sirvo a Deus quando eu estudo, eu sirvo a Deus quando eu trabalho, eu sirvo a Deus quando eu descanso, eu sirvo a Deus quando eu durmo, eu sirvo a Deus quando eu me alimento, eu sirvo a Deus quando eu me relaciono, seja com quem for, eu sirvo continuamente. Em todas as coisas, tudo o que façamos, façamos para a glória de Deus. Servindo a Deus, de todo o nosso coração. Daniel, que serves continuamente ao teu Deus. Não pode haver descontinuidade no nosso serviço a Deus. É full time, é toda hora, é todo momento. Fomos chamados para servir e nós temos que servir. Naquele dia, quando a pedra foi movida, o milagre havia acontecido. Naquele dia, quando a pedra foi movida,
no jardim do horto, o milagre tinha acontecido. O Senhor que nos livra da boca das feras, nos livra das garras e das presas dos demônios. Porque a semelhança do que nós fomos crucificados com Ele, também com Ele fomos sepultados e com Ele ressuscitamos. Temos a vitória no túmulo, temos a vitória na cova dos leões. Nem uma fera, nenhuma besta poderá nos fazer dano. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabedores disto, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Sabedores que Deus nos deu poder e autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, poderá nos causar dano. Temos nós que crer que Deus nos livra das garras e das presas. Sabe por que eu gosto dessa tradução, nenhum arranhão? Ele não sofreu dano algum, está na nossa versão. Mas ele não sofreu arranhão algum. Eu gosto disso, porque esses felinos, esses leões, não apenas mordem, não apenas têm presas, eles têm garras. E afiadas garras. Para cortar. E deixe-me dizer isto. Eles não poderão fazer nem um arranhão em você. Ouça-me bem, Satanás, que ruge como leão, ávido para nos devorar, andando ao nosso derredor, não poderá nos morder e não poderá nos cortar, não poderá nem mesmo nos arranhar, porque fiel é aquele que nos guarda. E poderoso é aquele que nos defende. E que Ele será uma muralha de fogo ao nosso redor. Que Deus veja em nós a firmeza. Não vacile, como estamos hoje, com o espírito vacilante. Como estamos hoje, que um dia estamos bem, no outro dia estamos fragilizados, e um dia estamos confiantes e no outro dia estamos desanimados. Não, mantenha a firmeza, seja firme no Senhor. Tenha a disciplina da oração, da busca, da adoração, do serviço. Sirva ao Senhor continuamente. E o Senhor há de nos abençoar. Eu estava no meu coração com essa palavra, eu sabia, esse texto de Marcos 13, não é um texto muito agradável, não é um texto que nós gostamos de ouvir, não é um texto que os pregadores gostem de pregar, mas é um texto necessário de ser ouvido, necessário de ser pregado. Sereis odiados de todo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele já está salvo pela eternidade. Que outra salvação é essa? Ele será salvo como Daniel foi salvo na cova dos leões. Não tema a cova dos leões. Deus te salvará. Se você continuamente está servindo a Ele, se você firmemente está permanecendo fiel a Ele, se você está firme na fé, Ele não te desapontará. No nome de Jesus Cristo.
Amém e amém. Senhor nosso Deus, nós entregamos essa palavra, ó Pai. Nós entregamos essa palavra pedindo que o Senhor opere na vida de todas as pessoas que hoje nos ouvem. Talvez haja gente sofrendo, haja gente sendo perseguida, haja gente, Senhor, que porque é fiel, porque é honesta, porque é íntegra, porque é capaz, porque tem a bênção do Senhor, tem sido odiada e com ódio tem sido perseguida. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a permanecermos firmes, e firmes até o fim. É o que nós te pedimos, ó Pai. Dá-nos esta firmeza, no nome de Jesus Cristo. Mas talvez você, que esteja me ouvindo hoje aqui, diga: ai, eu gostaria de ter essa certeza. Eu creio que eu não teria a mesma segurança de Daniel, de ser descido numa cova de leões e ter a segurança que no outro dia eu sairia de lá vivo, guardado por Deus. Como eu posso ter essa segurança? Houve uma outra pedra selada do túmulo de Cristo. E que essa pedra também teve o seu lacre rompido pelo poder de um anjo. Cristo, levantando-se dentre os mortos, é o primogênito. Ele, o unigênito, se torna agora o primogênito. Ele é o unigênito de Deus, o Filho único do Senhor. Mas Ele é o primogênito de muitos irmãos, de todos aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele está te convidando a participar da vitória dEle, a fazer parte disto, e nem um mal te tocará. Aceite ao Senhor Jesus e mude radicalmente a sua vida, mas seja firme. Tome uma firme decisão de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Como Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdenego, a Bíblia diz que eles tomaram a firme decisão de não se contaminarem com as iguarias do rei. Tome uma firme decisão hoje. E siga hoje. Venha hoje. Aceite hoje ao Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, nós oramos por aqueles que hoje aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador, para que Tu reines na vida de cada um dos Teus filhos e faça morada na vida deles. Virei eu e meu Pai e faremos morada nele. É o que nós te pedimos, ó Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queremos lembrar a